Ali em Mateus 16, nós temos um momento em que Jesus vai falar palavras muito fortes a um de seus discípulos, a Pedro. Lá, começa dizendo o seguinte a partir do verso 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Preste Jesus atenção. está apresentando para os seus discípulos O que ele quer eu preciso ir para apresentar com Jerusalém, isso. eu tenho que morrer e tenho que ressuscitar. A minha missão Porque foi assim é que essa. Deus estabeleceu. E não tem outro caminho. A Seria missão a forma é de essa. remissão dos pecados, e a gente vai ver isso mais claramente na semana que vem. Jesus está tentando avisar isso aos seus discípulos. E aí no verso 22, Pedro chama Jesus pertinho dele, Sim. num cantinho ali, Ele ouve a e missão de começou a Jesus. reprovar Jesus. Reprovar a missão. Baita de uma... É se considerar muito, né? Para querer reprovar o próprio mestre, e, no caso, Jesus. Olha o que ele vai falar. Tente identificar algo de negativo no que Pedro vai falar. No sentido de mal que você talvez pensou até hoje. Sim, é muito Olha o que ele vai sutil. falar. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O que tem de errado Pedro chegar para Jesus, Jesus falando que ele vai morrer em pouco tempo, que ele precisa morrer, sofrer, morrer e tudo mais. E aí Pedro chegar e falar assim, tem pena de ti, isso não vai te acontecer. O que tem de ruim aqui? Queria De desanimar a Jesus. Você identificaria isso como mal? Queria convencer a Jesus que isso Olha o que Jesus não era o responde para melhor Pedro, para ele. No verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, afasta-te, Satanás. A mesma expressão que Jesus usou lá no deserto, na tentação. A mesma. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus, ele usa a mesma linguagem para Pedro que ele utilizou lá para Satanás. Sim, Satanás, para que fique bem claro, trabalha a favor das vontades que não sejam as vontades de Deus. Se a vontade de Deus é uma, ele busca qualquer outra vontade que não seja a vontade de Deus para ser anulada a vontade de Deus. Deus queria tal coisa, mas os discípulos não queriam isso. Ou seja, para Satanás, se algo vai contra Deus, para ele está ótimo. Ele sempre vai se manter do lado que está contra Deus, das vontades, por mais que não pareçam pecaminosas em si, ou absurdamente más, Satanás sempre vai estar do lado das vontades, dos objetivos, sejam bons ou maus, que vão em contra, que vão em direção contrária à vontade de Deus, percebeu? Para ele o único requisito é que não leve a Deus, que esteja contrário a Deus. Para Satanás, esse é o que ele deseja, esse é o objetivo, e essa é a raiz de cada pecado, de cada afastamento de Deus nas nossas vidas. Certo? Porque Pedro está propondo a Jesus a mesma coisa que Satanás propôs no deserto. Não fazer aquilo que Deus Pai estabelecera. Você vai fazer o que você está decidindo. Seguir um caminho e aí, nesse diferente. Momento, Pedro está agindo como Satanás. Ele está incorporando a ideia de mal. E Jesus esclarece isso falando, você está tomando decisões não a partir das coisas de Deus, mas de homens. Porque se o bem, se o certo é referencial, ou seja, tem um parâmetro, uma base, se e o essa padrão base é Deus quem estabelece, o padrão é Deus que estabelece. Qualquer coisa contrária àquilo que Deus estabeleceu é mal, é pecado, é transgressão. E perceba que você, como... se bem ou mal, é aquilo que Deus determinou como um ser,
divino, que sabe todas as coisas, que é o ser mais sábio, mais inteligente, que conhece o passado e o futuro, ao mesmo tempo, sem nenhum esquecimento. Então Deus é o único capaz de dizer o que é bem, o que é bom ou mal. Ser humano nenhum é competente o suficiente para dizer o que é bom e o que é mal, o que está certo ou o que está errado. Ser humano nenhum tem a competência, a capacidade de ser o dono da verdade. Apenas Deus tem. Ninguém é como Deus. Ninguém é mais capacitado como Ele. Por isso que verdade relativa em si mesma é uma furada. É uma furada de quem já desistiu de tudo e quer justificar qualquer coisa que ele faça, seja boa ou má. Quem defende a verdade relativa já desistiu de tudo. Quem defende essa hipótese absurda, literalmente está querendo ser o dono da sua própria verdade. A verdade relativa, literalmente, faz da pessoa, do ser humano, o dono da verdade, o dono da sua própria verdade. E isso só pode dar errado, né? Por isso Deus, Ele é o único que pode definir o que é certo e o que é melhor para as nossas vidas. Por isso, não existem razões de por que a gente duvidar de Deus, mas sim de confiar nele. Ser criado em liberdade por Deus, você tem o direito de escolher se você vai fazer o bem, o certo, ou se você vai praticar o mal, o errado. E você pode até chamar o mal de bem. Você pode até estabelecer aquilo como base de algo bom para você. Nesse momento você vai estar se colocando como referencial. E é direito seu escolher o que você vai fazer. Um referencial imperfeito. Mas lembre-se, ainda limitado. Em Gênesis 2, quando Deus descreve o seguinte. E obviamente a vida errado. É algo que pertence a mim, a Deus. Se você seguir o padrão do que eu estabeleci, você terá vida. Se você não seguir, o resultado, a consequência é a morte. E não é novidade, eu não preciso nem insistir com você para te conscientizar disso. Porque nós temos 6.000 anos de história humana para deixar claro que quando seres humanos tomam a rédea da situação e decidem o que é certo e o que é errado, a gente entra em um caos que só causa destruição e morte. Por que nós temos assaltos hoje em dia? Porque aquela pessoa olhou e falou, eu acho que eu posso. Querem justificar eu quero aquilo, eu vou lá e vou tomar. Suas escolhas. Por que temos assassinatos hoje em dia? Que a pessoa virou e falou, não, aquela pessoa me irritou, fez isso comigo, então eu posso ir lá e tirar a vida dela. Na base, a decisão é dele. E é a mesma decisão de alguém que vira e fala, eu posso me vestir assim. Tanto faz. E é por isso que eu digo, é verdade relativa. Só nos leva a corromper ainda mais a sociedade, só leva à destruição, à desordem, porque verdade relativa é bobagem que pode justificar qualquer coisa. Qualquer pessoa pode usar a verdade relativa para justificar qualquer absurdo que venha a cometer. Portanto, é furada a gente querer ser dono da nossa própria verdade. Eu posso O dono comer da verdade é isso ou aquilo, Deus. tanto faz. Por quê? Porque o padrão é ele. Ele é o padrão. Consegue entender? Que mesmo É ele quando que sabe definir o que é ato, certo ele não e é errado. sádico, não causa mal a ninguém, não é nada horrendo, ainda pode ser tão pecado e tão mal quanto um ato que é horrendo, que traz maldade, que traz consequências negativas. Por quê? Porque independentemente de como o mal se traduz na prática, todo mal partilha de uma essência, que é qual? Não me importo com o que Deus falou, eu vou fazer o que eu quiser. Sim, Eu anular vou ser como Deus. o padrão que é Deus. Entende?
anular a vontade, os Deixa eu te dar só mais um propósitos texto de bíblico Deus. para a gente poder encerrar hoje. Se esse requisito de anular o padrão da verdade, anular a vontade e os objetivos de Deus, se Satanás consegue isso, ele já conseguiu o pecado. Percebeu o tão sutil, a forma sutil que Satanás trabalha?